trouxe aqui para vocês hoje é um momento assim, olha, Júlio, eu quero um dia tirar a certificação. Ou, ó, Júlio, eu vou tirar a certificação daqui a alguns dias. Ou, ó, Júlio, eu vou fazer a prova, mano, daqui mais um mês. Ó, Júlio, eu quero começar a me preparar agora. Que seja pelo menos entre com algumas ideias de como você conseguir ter sucesso, beleza? Então todo mundo tem que estar aí com caneta, papel, né, para anotar, ou anotando aí no seu computador, beleza? Tá bom. Então, primeira dica. Primeira dica é o seguinte. Eu comecei aqui esse vídeo falando para vocês que certificação é o quê? É por detrás da certificação tem uma base de conhecimento que foi criada sob a ótica de alguns pesquisadores. É a compreensão de testes que eles acreditam ser a mais necessária para o mercado e para a comunidade de testes em si. Se esse grupo de pesquisadores acredita que o ciclo, as atividades de teste de software são planejamento e controle, análise e modelagem, implementação e execução, sabe? Tem lá uma linha de raciocínio do que eles acham que são as atividades de teste, ou seja, o processo de testes. Não adianta nada você chegar com um outro livro de testes. Por exemplo, tinha um livro de testes muito conhecido no Brasil. Eu acho que hoje em dia ele ainda é vendido. Que é o livro Base de Conhecimento em Testes de Software. Você já viu esse livro? Esse livro é um livro que foi escrito por brasileiros. Um deles, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, que é o Aderson Bastos. Um cara fantástico, sensacional. O Aderson, junto com esses outros pesquisadores, eles seguem uma linha de raciocínio que é um pouco diferente dessa certificação que vocês veem aí hoje em dia, que é, por exemplo, a CTFL. A CTFL, ela tem lá dentro dos seus sílabos algumas atividades de teste, ou seja, processo de testes, como eu disse para vocês, planejamento e controle, análise e modelagem, implementação e execução, e tem mais algumas lá, beleza? Agora, o Aderson Bastos Heral, o que ele fez? Eles pensaram em um outro processo, que eles acreditavam ser mais factível, mais adaptado talvez ao contexto Brasil, entendeu? O que eles falavam? Eles falavam do 3P3E, era o nome das atividades de testes deles. Então tinha lá, era 3P3E porque eram 3 coisas com P e 3 coisas com E. Faz muito tempo, eu não vou me lembrar aqui, mas eu vou tentar, tá bom? Eles tinham lá assim, procedimentos iniciais, era o primeiro momento. Planejamento era o segundo momento. Preparação era o terceiro momento. Entendeu? Especificação era o quarto momento. Execução era o quinto momento. E encerramento era o sexto momento. 3P, 3E. Era o que eles pregavam. Aí a gente pensa assim, mano, vou fazer aqui a certificação da CTFL. Mas eu estudei pelo livro do Aderson. Eu estudei lá pelo livro da base de conhecimento em teste de software. Tá bom, vamos pro beat. Vamos passar agora. Agora eu vou passar nessa certificação. Você vai lá e começa a fazer a prova. Aí quando chega uma pergunta aqui, quais são as atividades de teste? Aí tem lá, procedimentos iniciais. Você fala, no seu cérebro tá assim, caraca, já li isso. É o 3P3E. Vou riscar. Você risca lá, e aí quando chega lá na sua correção da prova, você não passou. Por quê? Porque você estudou por outra base. Era outra certificação, era outro grupo de pesquisadores. Mano, não vai dar certo, você entendeu? Outra coisa que acontece geralmente é assim, você não estudou por outro livro. Você aprendeu com a vida, né? Você bate no peito e fala, eu sou o testador raiz. Eu aprendi tudo na prática, nunca li nada. Vou fazer a certificação, eu vou arrebentar, entendeu? Você chega lá, jovem, durante toda a sua vida, você aprendeu a chamar um bug de problema, entendeu? Aí, segundo a certificação, eles têm outra denominação, tem outras terminologias, entendeu? Eles têm lá engano, defeito, falha, tem um rolezinho ali de terminologia específica. Aí você chega lá com a palavra problema na cabeça, daí lá está escrito, uma questão,
Você encontrou uma diferença entre os requisitos e a aplicação que está em execução. E aí, quando você foi executar o software, ele apresentou uma mensagem de erro. O que você encontrou? Um problema ou uma falha? Aí você vai lá e risca problema, porque eu aprendi problema na minha vida toda. Mano, não é problema. Por quê? Porque na certificação, segundo esse grupo de pesquisadores, pensa diferente. Não importa o que você pensa, entendeu? Importa o que eles pensam. É um negócio muito, como que eu vou dizer assim, muito, tipo, esqueci a palavra aqui, mas ele é um negócio muito egoísta, é o que eles pensam, pouco importa o que você pensa, mano. Se você quer tirar a certificação deles, você vai ter que pensar igual eles. Faz sentido? Então a primeira dica para você é, quando você for estudar para certificação, coloca de lado o seu senso do que é teste de software. Coloca de lado as suas crenças do que é teste de software. Coloca de lado o que você acredita ser teste de software. E foca no que esse grupo de pesquisadores determinou como sendo teste de software. Pelo menos um pouquinho. Entendeu? Pelo menos um pouquinho. Parou lá um pouquinho, né? Sacou? Parou lá um pouquinho, o que você vai fazer? Deixa lá no cantinho que você pega todo o seu cérebro, crenças, cultura, joga na caixinha por um instante, estuda o que esses caras acham que é o certo, vai lá, faz a prova e passa. Depois você volta, pega o seu cérebro da caixinha e coloca de novo e volta a pensar da maneira que você pensava, ou absorve coisas daquilo que você aprendeu que você achou que era importante para você. Primeira dica: coloca o seu cérebro na caixinha enquanto estiver estudando a certificação deles. Beleza? Segunda dica. Existe um material... Olha só, isso é um negócio importante, viu? É assim. Às vezes eu venho aqui para vocês e falo assim, gente, ó, tem um livro aqui que é um livro que é bacana, leia ele. Tem um artigo que é legal, leia ele. Tem uma técnica, precisa aí, leia. O que você faz? Você vai lá e até dá aquela animada, você fala, não, agora eu vou ler. Aí você chega lá para ler, e você fala, nossa, tem 400 páginas. 400 páginas, não vou ler, tem 400 páginas, não vai dar tempo, não tenho tempo, tenho que fazer outros rolês. Você esquece. Com os sílabos é diferente. É assim, vai estudar para certificação? Entenda, os sílabos em si, ele já é mega superficial, tá bom? Às vezes eu falo que é superficial e muita gente acha que eu estou pegando no pé. Eu não estou pegando no pé não, estou falando, é superficial mesmo, entendeu? Por exemplo, lá está escrito, lá ensina o que é partição de equivalência. Você vai lá, lê, e você não consegue entender. Por quê? Porque é superficial. Não é um negócio que está cheio de exemplos, de detalhes, de figuras, de imagens, Tem não, é texto puro. Então você tem que ler o texto puro lá e sair pesquisando na internet para complementar o seu conhecimento. Porque se você olha por sílabos apenas, você patina. E pior ainda, tem muita gente por aí que se denomina especialista em teste de software porque leu os sílabos. Só que os sílabos é um resumo, entendeu? Então tipo, você é especialista do quê? Você está entendendo o que eu quero dizer? É um resumo, você tem que ir lá ler ele e sair pesquisando outras coisas depois, para que você possa fazer a certificação e conseguir passar. Então, se você se matriculou para fazer a certificação e você nem leu os sílabos, sabe, tipo, desiste, nem vai lá, entendeu? Ou talvez vai lá só para você conhecer quais são as perguntas, mas você já sabe que seu dinheiro vai ficar lá. Basicamente é isso, entendeu? Você vai estar indo contra tudo aquilo que eu quero para você. O que eu quero para você? Que você gaste grana com o que realmente vai alavancar a sua carreira, entendeu? Então, se você não lê os sílabos, você vai ter problemas. O que eu recomendaria para você? Né? Vamos colocar um número mágico aqui. 3. Leia os sílabos 3 vezes. Tipo uma receitinha de médico aqui. Leia os sílabos 3 vezes. Ok? Uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. Leia o sílabo 3 vezes. Depois que você lê os sílabos 3 vezes, você vai ter uma vaga ideia do que é que aqueles pesquisadores querem que você entenda sobre testes. Aí o que você faz? Você vai fazer um momento de reflexão.
Você vai falar, vou refletir agora. Como que esse conhecimento se conecta com o meu dia a dia? Então vai estar lá escrito assim, aqui, existe a diferença entre engano, defeito e falha. Aí fala que defeito é quando o negócio ainda está lá no código, por exemplo. Você ainda não revelou ele, você não executou ele ainda. Quando você executa o defeito, a parte do software que tem o defeito, ele se transforma em uma falha, entendeu? Aí sim é uma falha, quando você está com o software em execução. Mas quando ele não está em execução, é um defeito ainda. Entendeu? Aí você vai lá e fala assim, nossa, entendi, cara. Então, vem cá, deixa eu colocar isso aqui na prática do meu dia a dia. Você está lá pareando com o desenvolvedor, né? Trabalhando junto com o desenvolvedor, ele chamou você para olhar o código, você olhou para o código e você viu que ele tinha programado um if de uma maneira incorreta. Você fala, olha, tem um defeito aqui. Entendeu a ideia? Não tem uma falha aqui, tem um defeito aqui. Porque a gente ainda nem executou o código. Olha lá que legal, tem um defeito aqui, um defeito. Ó, defeito aqui. Aí você vai lá e está executando um teste no software e de repente popou lá um defeito. Né? Apareceu uma mensagem de erro que não deveria aparecer. Você fala, achei uma falha. Achei uma falha. Porque daí você, entendeu? Você está puxando aquilo para dentro da sua mente e materializando aquilo que você estava estudando. Isso vai te ajudar um monte. Essa é a nossa segunda dica. Terceira dica. Tem um montão de normas dentro do estudo para certificação. São padrões internacionais relacionados à qualidade de teste de software. Vou dar um exemplo. ISO 29119 dígito 3. É uma ISO que descreve quais são os artefatos de teste de software. Os templates, os documentos. ISO 25010 fala sobre as características de qualidade de software. ISO 27. Peraí que eu vou tentar lembrar aqui. 27017. Tá, eu não lembro agora, tá bom? Mas ó, você tem que lembrar, você vai fazer a certificação, você tem que lembrar, mano. Aí tá lá, ISO, sei lá, vamos dizer que foi a 27117. Depois eu coloco na descrição do vídeo qual que é a ISO correta, tá bom? Tem lá a ISO. É uma ISO para quais são os produtos de trabalho de software. Entendeu? É a ISO que vai trazer para você... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. ISO 703? Vamos ver. Não é essa. Bom, depois eu trago aqui para vocês então, tá bom? Mas é lá olha lá, ó. Já temos aqui, ó, o Marlon aqui com... Ah, tá zoando aqui, com certeza. Tem lá a ISO que traz aí pra gente os produtos de trabalho de software. Essa ISO, ela é uma ISO que vai descrever quais são os templates e quais são os templates de requisitos que você vai utilizar para o seu software. Beleza? Existem várias. Para você que vai fazer a prova, você tem que decorar essas normas. Sabe por quê? Porque lá na prova cai. Aparece lá assim, segundo a norma 29119, dígito 3, quais dos abaixo não é um artefato de testes? Aí você tem que marcar lá, tem que lembrar, né? Tem que lembrar da ISO, tem que lembrar da norma e tem que acertar a questão. Beleza? Lembre-se das normas, você vai precisar delas na hora da prova. Beleza? Então, toda norma que você vê, pesquisa um pouco na internet, vai lá no seu caderninho e anota. Beleza? Quarta dica. Use mnemônicos. Você vai perceber que nos seus estudos, né, da certificação, vai existir uma série de listas, um monte de listas, ok? Listas de coisas. Vou te dar um exemplo de uma. Tem lá um negócio que eles chamam de níveis de teste. E esse tem um nível de teste que é componente, tem outro que também pode ser chamado de unidade,
Aí tem um outro nível chamado integração, aí tem um outro nível chamado sistema e tem um outro nível chamado aceitação. Beleza? Aceite. Então tem lá esses níveis aqui. Então é C, I, S, A. Aí você cria um mnemônico para isso, que é basicamente eu pegar a primeira letra de cada um deles e tentar montar uma frase. Então eu montei uma frase. A frase é CISA. CISA. Aí o que eu faço? Eu escrevo isso no papel. Eu escrevo lá CISA. Níveis de teste. Embaixo eu escrevo componente ou unidade, integração, sistema, aceite. Tá lá, guardadinho ali pra mim. Entendeu a ideia? Aí toda vez que eu falar CISA, eu já sei exatamente o que é. Quer ver um exemplo? Lá atrás, quando eu tirei a certificação, a gente tinha que estudar também características de qualidade de software. Então naquela época tinha 6 características de qualidade de software. Aí eu tinha que lembrar delas, vou mencioná-las para você. Funcionalidade, compatibilidade ou confiabilidade, funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Vou repetir. Funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Acabou. Entendeu? Hoje em dia tem outros dois. Tem compatibilidade e também tem segurança. São outras 2 características de qualidade que apareceram. Mas na época, o que eu fiz? Eu criei um mnemônico. Meu mnemônico era FQAMP. FQAMP. Então sempre quando eu lembro FQAMP, pum, já vem a lista na minha cabeça. Por exemplo, agora, eu não preciso olhar em lugar nenhum para falar para você essas 6 características, porque eu lembro do FQAMP. Isso me ajuda a lembrar. Crie mnemônicos, mas crie um monte de mnemônico. Tudo quanto for lista, escreve lá como sendo mnemônico e bum! Você vai conseguir então se lembrar da lista. Tudo quanto for lista, cria um mnemônico, decora um mnemônico, você vai super bem ali. Por quê? Porque na hora da certificação aparece uma pergunta lá que qual dentre os abaixo não é uma característica de qualidade de software? E aí tem lá uma característica de qualidade de software que começa com T. Tem uma subcaracterística de qualidade de software chamada testabilidade. Aí tem lá assim, tem lá várias opções e tem uma com T. Você fala, já sei, por quê? FQAMP não tem T. Então, você já sabe. E tipo, pensa assim, no dia da prova vão ser 40 questões, você tem lá mais ou menos 1 minuto e meio para responder cada uma. Se você conseguir responder uma em 5 segundos, como essa, você sabe que é FQAMP. Apareceu um T lá, você já riscou, ganhou 1 minuto e 25 segundos para a próxima questão. Entendeu a ideia? Se você conseguir estudar a ponto de você conseguir seguir algumas dessas dicas que eu te passei aqui, quando chegar lá na hora, você nem vai precisar do tempo total para fazer a prova. A minha prova, quando eu fiz e que eu consegui passar e que eu tinha uma pontuação acima de 90% de acerto, eu fiz em 35 minutos. Se não me engano, naquela época você tinha 1 hora para fazer, entendeu? Então, foi muito rápido, sacou? Então é super importante aí que você chegue preparado para conseguir fazer a sua prova, beleza? Aí depois, tem uma outra coisa aqui que eu queria dar para vocês de dicas, que é o seguinte. Quando você for estudar, vai aparecer um monte de simulado por aí. Simulados são exemplos de provas, vai aparecer um monte. Só que é assim, tem gente que cria simulado da cabeça. Entendeu? A pessoa vai lá e fala assim, vou pensar numa pergunta aqui. E a pessoa pensa na pergunta. E tem simulado que é simulado que caiu na prova mesmo. Entendeu? Caiu na prova. Se caiu na prova, quer dizer que pode cair de novo. Então você conhece exatamente como que é a pergunta ou a estrutura dela. Sacou? Então o que você vai fazer? Você vai estudar pelos materiais oficiais da certificação. Então entra lá no site da certificadora e vê se eles têm lá um simulado. Entra lá no site do órgão da empresa internacional e vê se eles têm simulados. Por exemplo, o ISTQB costumava ter simulados de perguntas com justificativa. Então você via lá, pergunta 1, né? Qual é a diferença entre defeito e falha? Aí tava lá as perguntas embaixo e tava lá qual que era a certa e por que ela estava certa e quais eram as erradas e por que as erradas estavam erradas.
Entendeu a ideia? Então você tem que estudar pelos materiais que são os materiais oficiais. E aí eu tenho uma dica para você. A dica é o seguinte: vai estudar pelos materiais oficiais, procura pelos livros dos autores, das pessoas que participaram da criação da certificação. Vou te dar alguns nomes. Dorothy Graham, ok? Se escreve Dorothy com TH, Graham, e o Han é com H. Dorothy Graham. Ela participou. Rex Black participou também. REX Black. Eric Van Veenendaal. Ele também participou. Então, você entra lá na Amazon e procura por o nome dessas pessoas e o nome da certificação. Se você achar algum livro, cara, é esse livro que você vai pegar. Entendeu? Esse também é uma outra forma de ganhar uma grana nesse mercado de certificações. Eles vão lá e te dão um sílabus que tem um pouco de informação e te vendem um livro super mega top, cheio de informações, cheio de desenhos, cheio de perguntas e respostas, de simulados, de justificativa, tem tudo lá, entendeu? Então tem lá o material simples e superficial, e tem um livrão super top das galáxias que você vai comprar e vai passar, entendeu? Sexta dica: tem um capítulo dentro dessa certificação meu que ele é muito pedido, que é o capítulo 4. O capítulo 4 é sobre técnicas de teste. Você precisa saber as técnicas de teste na prática. Não adianta só ler, tem que praticar. E no sílabus não te explica direito. Então você vai ter que procurar em outras fontes também, beleza? Vou te dar uma dica. Por exemplo, tem uma técnica lá chamada partição de equivalência. Você vai ler no sílabus, tá mega superficial. Quer aprender partição de equivalência na prática? Lá no meu YouTube tem um vídeo chamado Partição de Equivalência, o guia definitivo. Vai lá que você nunca vai esquecer, você vai aprender e você nunca mais vai esquecer da partição de equivalência. Tá lá no meu YouTube, entendeu? Vai lá e, sabe, desfrute, aprenda na prática, porque o capítulo 4 vai pedir um monte de aplicação de técnica na prática. Se você for só pelo sílabus, você não vai conseguir passar, beleza? Lá no meu YouTube também, tem um vídeo que é um vídeo do X Decision, X Decision. É como se você escrevesse X decisão, só que em inglês, X Decision, ok? Procura ele, fala sobre tabela de decisão, você vai conseguir entender melhor sobre a tabela de decisão. Espero que esse vídeo tenha sido algo aí que venha a te ajudar e que você consiga ter entendido um pouco mais sobre certificações e como também passar nela, se for a sua decisão, participar. Muito sucesso a todos vocês, muito obrigado pela presença, não esqueçam, eu estou aqui compartilhando conteúdo com vocês frequentemente, loucamente, para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Muito sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Não esqueça de deixar seus comentários aí embaixo, hein? Valeu!